Muito boa noite para você que já está entrando na nossa live para acompanhar conosco. Eu já queria pedir um feedback para vocês se o áudio tá legal, a imagem tá ok, para a gente poder na sequência aí dar continuidade na nossa live. Tá dando para me ouvir bem, para ver bem a imagem? Hoje nós vamos ter uma graça especial. Nós vamos receber um irmão, fundador de comunidade também mariana, como a nossa, e um profeta mesmo da Imaculada, que vai falar ao nosso coração com voz potente e vai arrebatar o nosso coração ao céu, certamente, pois o tema que vamos tratar é um tema belíssimo, que é as múltiplas faces de Cristo. E então nós vamos conseguir compreender um pouco daquilo que Deus tem para nós e da forma que Deus se manifesta, como Deus trabalha a todo momento, usa de todas as coisas, criadas e não criadas, para nos mostrar aí o quanto o seu amor é infinito por cada um de nós. E vai nos mostrar como Deus nos assiste a todo momento da nossa vida, que é o Tiago Dutra, ele é fundador da comunidade Exército de Maria. Umas pregações assim que realmente nos arrebatam, um homem de Deus, e principalmente sobre a proteção da Imaculada. Eu já vou estar chamando ele aqui, né? Peço para que vocês possam ser alcançadas, para que nós podemos, nessa noite, ter uma noite profética na presença do Senhor. Aí tá ele. Boa noite, irmão. Tudo bem? Boa noite, irmão. Tudo bem? Salve Maria. Salve Maria. Tudo na graça por aí? Tudo bem, graças a Deus. Tudo na santa paz de Deus, na graça. E vocês aí? Então tá bom. Tudo certo também, graças a Deus. Rezando muito, né? Por esse atual cenário que nós temos vivido aí, mas na certeza de que também em breve tudo passará, né, irmão? É um tempo que Deus Claro, está nos chamando para o recolhimento. exatamente. Tudo vai passar. A palavra de Deus nos garante que depois da noite escura não tem choro que dure a noite inteira, né? A alegria vem pelo amanhecer. Então, logo nós vamos ver o sol raiar de novo. Nós vamos ver de novo as coisas voltarem ao normal. Eu digo nem ao normal, nós vamos ver as coisas voltarem de uma forma muito melhor do que era antes. Porque as promessas que Deus tem feito nesse tempo é que Ele vai derramar o Espírito dele de uma forma profunda sobre toda a face da terra depois desse tempo. Eu tenho visto homens e mulheres de Deus, inclusive a Pat Mansfield, que é aquela pioneira no movimento carismático, ela diz que Deus está preparando para nós um grande derramamento do Espírito Santo. Então, que o nosso coração tem expectativa, porque Deus está nos recolhendo, nos levando para o secreto, nos levando para a oração no secreto, nos ensinando a guerrear espiritualmente, e depois Ele vai derramar uma grande profusão do Espírito Santo sobre toda a face da terra. E nós podemos esperar, porque o nosso Deus, Ele cumpre o que promete. É isso aí. Bom, irmão, então vamos começar a fazer uma oração invocando o Espírito Santo. E aí a gente já entra no nosso tema, e aí a gente bebe daquilo que o Senhor falará no nosso coração nessa noite, que eu tenho certeza que será grandioso, né? Um tema amplo e maravilhoso, né? É isso que você dizia. É um tema que vai nos levar para o secreto, né? Eu acho que é o tempo que Deus está nos proporcionando e nós precisamos ser como fazer ao contrário dos discípulos, né? Reconhecer o Cristo. Os discípulos muitas das vezes passavam o dia todo com o Senhor e não reconhecia, só o reconhecia no final, no partir do pão, né? Então nós precisamos ter um olhar amplo aí da fé
na espiritualidade para que nós possamos compreender o Senhor, né? Como aquela noiva que tem que estar com o óleo pronto para a lamparina para não se apagar, né? Porque o Senhor vai vir e a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Então vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E aí, irmão, eu já passo a palavra para você já nos introduzir nesse tema, né? Fica à vontade aí para nos mostrar aquilo que o Senhor já inspirou no seu coração. E aí depois eu vou entrando com poucas coisas aqui que eu também preparei. Amém. Então, eu sou o Tiago, né? Sou fundador da comunidade Exército de Maria, aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A nossa comunidade tem como carisma com Maria espalhar o fogo da misericórdia em toda a humanidade. E um dos apostolados que a nossa comunidade faz, não é só esse, nós temos outros apostolados, mas um deles é o nosso trabalho com os nossos irmãos de rua, que nós chamamos de evangelização dos pobres, ou evangelização dos irmãos de rua. E eu quero começar com esse tema, que são as múltiplas faces de Cristo, lendo aqui um trecho da Sagrada Escritura do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 34. São Mateus, Evangelho de Mateus 25, 34, que diz assim: Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolhestes, estive nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, Jesus ele se esconde nos pequenos, nos pobres, nos improváveis. Eu quero usar essa palavra, os improváveis. Nós somos os improváveis. Se a gente for parar para pensar, Deus teria muitas outras pessoas para escolher para fundar uma comunidade. Deus teria muitas outras pessoas mais habilidosas, com mais talentos, com mais dons, pessoas que têm mais possibilidades, até mesmo financeiras, para fundar uma comunidade, para iniciar uma obra, para fazer a missão aqui na terra, para ser boca e voz de Deus aqui na terra. Mas ele escolheu os improváveis, assim como a própria Sagrada Escritura diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Então, assim, Deus nos escolheu e nós éramos improváveis. Ele nos escolheu porque ele quis nos escolher. Ele olhou para nós e a eleição de Deus ela é incrível. E Francisco de Assis ele dizia uma frase, quando perguntavam a ele assim: por que Deus te escolheu? Ele dizia assim: Deus olhou para a terra e não viu um homem mais miserável e me escolheu. Então Deus olhou para a terra, não viu um homem mais miserável que nós e nos escolheu.
Então, assim, a eleição de Deus, está todo mundo me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Gabriel? Tá sim, tá legal. Então, a eleição de Deus, ela não passa pela lógica do merecimento. Deus nos escolhe e ele mesmo faz a obra, ele mesmo transforma, ele mesmo nos usa, e ele faz coisas maravilhosas que são muito maiores do que nós. Mas nós não deixamos de ser homens e mulheres necessitados da misericórdia de Deus. E Jesus Cristo, como diz aqui o Evangelho, muitas vezes ele se esconde naquele que está na prisão, ele se esconde naquele que está na rua, ele se esconde naquele que está algemado, naquele que está no hospital, naquele enfermo. Jesus Cristo está lá. E eu fico muito impressionado, Gabriel, que muitas vezes até pessoas que são da igreja, quando passam diante de um morador de rua, de uma pessoa em situação de rua, ela simplesmente tem a capacidade de não dar uma resposta para aquela pessoa. Entende? Ela passa diante de um morador de rua, ela passa diante de uma pessoa que está ali numa situação que muitas vezes é deplorável, que muitas vezes é triste, e aí ela passa ali e não está nem aí para aquela pessoa, não dá resposta, não fala nada, não fala nem bom dia, boa tarde, se esquecendo que aquela pessoa também é filho, é filha de Deus. Se esquecendo que aquela pessoa também é criatura de Deus e é um filho amado por Deus e alguém que talvez esteja muito distante dos caminhos do Senhor, mas que também Deus ali tem um propósito, Deus ali tem um plano para aquela pessoa. Então, muitas vezes Deus está escondido. Nós queremos ver a Deus, e Deus está nos sacramentos, Deus está na igreja, Deus está no Santíssimo Sacramento, Deus está na Sagrada Escritura, Deus está em vários lugares, mas Deus também se esconde no pobre. Deus também se esconde no pobre. Quando eu digo pobre, não é somente pobre financeiramente. Deus também se esconde no pobre que precisa de amor, que é pobre de amor, que é pobre de atenção, que é pobre de amizade, que é pobre também da palavra de Deus. Deus também se esconde nesses. E aí eu me lembro de uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que ela dizia assim, que nós temos que ir ao encontro das pessoas, porque as pessoas têm fome de pão, de amor ou de amizade. Não pense você que está assistindo essa live, não pense você que só existem pobres financeiramente. Existem pobres que moram em mansões. Existem pobres, pessoas necessitadas, que moram nos condomínios, nas casas de luxo, têm vários carros. Existem pobres que são empresários, e eles não são pobres. Eles não são pobres de dinheiro, porque a renda deles, a conta bancária deles está cheia. Mas existe uma pobreza. E qual é a pobreza? A pobreza de não ter a presença de Deus em suas vidas. A pobreza de não ter a palavra de Deus vivida, encarnada na sua casa. Não basta você colocar a Bíblia aberta aí na sua casa no Salmo 90, achando que vai espantar algum diabo, algum demônio, porque não vai. A palavra de Deus, ela só tem poder quando nós lemos ela, rezamos com ela e principalmente nós vivenciamos aquilo que a palavra de Deus diz. Existe uma frase também atribuída a Madre Teresa de Calcutá que diz assim, tome cuidado como você vive, porque talvez o único evangelho que o seu irmão leia seja você. Nós precisamos desse tempo como cristãos sermos evangelhos vivos, porque às vezes o único evangelho que aquela pessoa que mora na sua casa, aquela pessoa que trabalha com você vai ler é a sua vida, entende? E existem muitas pessoas sedentas de pão. E que pão é esse? Existe o pão material, e existem muitas pessoas sedentas desse pão também, que passam fome. Mas também existe um pão que não é material, que é o pão da palavra, que é o pão que é Jesus, porque ele é o pão do céu. Jesus é o pão do céu. Existem pessoas que têm fome desse pão. E Jesus se esconde neles. Entende? E eu vivo muito essa experiência, Gabriel, de ver Jesus naqueles que a gente menos espera. Quando a gente faz o trabalho lá com os irmãos de rua, nós atendemos assim de 100 a 140 moradores de rua em média, toda semana, com comida. Mas eu digo assim, não é um trabalho simplesmente social de você ir lá e entregar uma marmita. Nós conhecemos eles pelos nomes. E às vezes eles contam alguns apelidos. Qual que é o seu nome? Ele fala um apelido, eu falo, não, quero saber seu nome. Por quê? Porque Deus nos conhece pelo nome. E o mais importante é que quando nós chamamos uma pessoa pelo nome, aquela pessoa se sente amada. E eu vivo essa experiência toda semana.
E aí as pessoas falam assim, você dá marmita na rua. E eu sempre faço questão de falar na comunidade, os irmãos da comunidade, meus filhos na comunidade, eles também dizem, nós não fazemos só dar comida para os irmãos de rua. A gente faz evangelização. O que é evangelização? É pregar o evangelho. É o que a gente faz toda semana para eles. E é incrível como eles têm feito a experiência de Jesus. Entende? Mas não somente eles têm feito a experiência de Jesus, mas nós também temos feito essa experiência, porque Jesus se esconde neles. Uma das nossas baluartes aqui na comunidade é Santa Faustina Kowalska. Ela é uma das nossas baluartes aqui na comunidade. E tem um trecho do diário, eu quero ler aqui, o número 1312, que ela diz assim, Jesus hoje veio à portaria na figura de um jovem pobre. Esse miserável jovem, com as vestes terrivelmente rasgadas, descalço e de cabeça descoberta, todo a tiritar, porque o dia era chuvoso e frio, pediu algo quente para comer. Aí ela conta, fui à cozinha e nada encontrei para os pobres, mas depois de procurar melhor, achei um pouco de sopa, que esquentei, ajuntei um pedaço de pão e ofereci ao pobre, que a tomou. No momento em que estava entregando o prato, deu-me a conhecer que era o Senhor do céu e da terra. Logo que vi quem ele era, desapareceu aos meus olhos. Entretanto, na casa refleti sobre o que tinha me sucedido na portaria, e ouvi essas palavras na alma. Então chegou uma pessoa, na forma de um andarilho, de um morador de rua, pediu comida no convento onde Santa Faustina morava, e depois ela entendeu que aquela pessoa era o próprio Cristo. Aí ela chegou em casa, refletindo sobre tudo aquilo que ela viveu naquele dia, e olha o que Jesus falou para ela. Minha filha, chegaram aos meus ouvidos as bênçãos dos pobres que, afastando-se da portaria, me bendizem, e gostei dessa tua caridade, nos limites da obediência. Ou seja, Santa Faustina só fazia aquilo, ela queria fazer muitas coisas, mas ela fazia só aquilo que estava debaixo da obediência, ela vivia debaixo da obediência da superiora dela. E por isso, olha o que Jesus disse para Santa Faustina, e por isso desci do trono para saborear o fruto da tua misericórdia. Gabriel, você tem noção do que é isso, cara? Jesus, ele disse isso para Santa Faustina, ele desceu do trono, porque ele é rei, o rei da misericórdia, o rei de bondade, de infinito poder. Jesus desceu do trono, veio aqui à terra, tomou a forma de um morador de rua, de uma pessoa em situação de rua, de um mendigo, e quis experimentar, saborear do fruto da misericórdia que vinha de Santa Faustina. Ou seja, essa palavra fruto da misericórdia é algo maravilhoso. Por quê? Porque Santa Faustina, quando ela via Jesus, quando ela rezava, quando ela tinha as experiências místicas dela, ela recebia da misericórdia, ela fazia uma experiência da misericórdia. Existe um trecho, um termo que fala assim, nós somos misericordiados para misericordiar. E é incrível, aí Santa Faustina, ela se permite experimentar a misericórdia de uma forma tão profunda, e quando ela via os pobres, ela não fazia algo só por desencargo de consciência, ela fazia algo para dar àqueles irmãos aquilo que eles necessitavam, mas com amor. Que talvez Santa Faustina já sabia que Jesus se escondia no pobre. Mas quando ela fez essa experiência, eu tenho certeza que todas as vezes que um pobre passava lá no convento onde ela morava, ela preparava a comida como se fosse para o próprio Jesus. Quem podia imaginar que Jesus iria vir na forma de uma criança? Quem podia imaginar que Jesus iria vir na forma de um homem, nazareno? Quem poderia imaginar que Jesus iria morrer na cruz? Ninguém podia, porque todos esperavam uma outra imagem de Jesus. E ele veio e poucos o reconheceram. Né? Poucos reconheceram. Tanto que a Sagrada Escritura, em João, diz assim, né? O amor andou entre nós e o mundo não reconheceu. E Santa Faustina viu essa experiência, e essa experiência que nós somos convidados a viver. Não somente do pobre que passa fome de pão, de algo material, mas também no pobre que está na sua casa, o pobre que trabalha com você. Sabe, Madre Teresa também, eu acho que já citei 3 vezes Madre Teresa, inclusive ela está aqui do meu lado. Está aqui, ó. Madre Teresa, ela dizia uma frase que eu gosto muito: as pessoas boas merecem o nosso amor, as pessoas ruins precisam dele. Às vezes você tem um chefe
que é difícil, às vezes tem uma pessoa na comunidade que é difícil, às vezes tem alguém na sua paróquia que é difícil, e aquela pessoa, ela está gritando, pedindo amor. E porque Jesus está escondido lá naquela pessoa. Jesus está lá naquela pessoa, aquela pessoa que às vezes não tem jeito de Jesus, não tem cara de Jesus, não tem aparência de Jesus, mas ela está lá. E Jesus está escondido nela. E quando eu falo gritar, eu me lembro também da experiência dela. Se você quiser assistir o filme de Madre Teresa, você assistiu, Gabriel, o filme de Madre Teresa? Já assisti, já. Então, se você quiser assistir de novo o filme de Madre Teresa, se você, alguém aqui não assistiu e quiser assistir ainda, assista. E Madre Teresa, ela vive uma experiência, né? Ela vê o pobre, e quando ela vê o pobre, ela escuta o pobre dizendo para ela, tenho sede. E quando o pobre diz para ela, tenho sede, ela se lembra de Jesus que disse, tenho sede na cruz. Né? E aí ela tem o desejo de matar a sede de Jesus cuidando dos pobres. É ali que começa a revelação do carisma para Madre Teresa, Santa Teresa de Calcutá. E assim, Jesus ele se esconde nos mais improváveis, no doente. É por isso que nós temos que ser uma igreja missionária, verdadeiramente. É por isso que você que está assistindo essa live, você precisa ser misericordiado para misericordiar. Receber da misericórdia na oração, nos retiros, na oração pessoal, na adoração, no rosário, a devoção à Santíssima Virgem e derramar essa misericórdia naqueles que estão doentes, que estão encarcerados, naqueles que estão, para ser mais claro, presos. Jesus está ali escondido. E você vai lá e vai tentar achar Jesus naquela pessoa. E pode ter certeza que você pode ter uma experiência tão maravilhosa que você vai se surpreender. Jesus está escondido lá. Tem aquela história que o Padre Léo contava, acho que você conhece, que Jesus estava escondido na casa da pessoa. Né? Diz que a casa estava assim, terrível, muita briga, muita discussão, muito desentendimento. E aí, o Frei, o pai dessa casa foi procurar o Frei, um padre, e o padre falou assim para ele, olha meu filho, Jesus está escondido na sua casa. Ele falou, não é possível, Jesus está escondido na minha casa, será que ela é minha filha? Aquela menina que está vivendo cada dia com um namorado? Será que é no meu filho que está mexendo com droga? Será que é na minha esposa, aquela mulher chata? Será que é na minha sogra? Onde será que Jesus está escondido? E aí o pai de família volta para a casa dele e ele começa a tentar achar Jesus, onde Jesus está escondido. E aí ele começa a falar, não, deixa eu tratar a minha sogra melhor, porque vai que Jesus está escondido nela. Não, vou tratar a minha esposa melhor. E de repente a casa do cara é transformada. Por quê? Porque ele começou a procurar Jesus que estava escondido, a face de Cristo que estava escondido na vida daquelas pessoas. E ali reinou o amor, e ali Jesus reinou com a sua paz. Porque quando a gente começa a ver Jesus escondido no outro, a face de Cristo que se esconde no outro, ali a gente pode viver uma experiência de Deus profunda. E isso que você diz é muito lindo, né, irmão? E profundo, porque se a gente for pegar a Sagrada Escritura ela é uma profunda carta de amor de Deus. Desde o Antigo Testamento até o Apocalipse. É Deus ali se manifestando em amor por nós. Se a gente pega o Evangelho, né? Como você disse do Evangelho, nós somos o quinto Evangelho. Esse Evangelho vivo. E muitas das vezes nós fazemos aquilo que São Paulo diz. Nós aniquilamos a cruz de Cristo. Nós aniquilamos o Evangelho de Cristo. Porque muitas das vezes nós amamos aqueles que são fáceis de amar. Mas aqueles que são mais dolorosos, nós não amamos. Mas nós não compreendemos aquilo que São Pio dizia, que é na dor que o amor se torna mais forte. É na dor que o amor cria raízes, é na dor que o amor é aprofundado. A beleza do amor está em sofrer por aquele que vale a pena, que é Jesus crucificado, que é o Cristo ressuscitado. Na medida em que Deus nos amou, ou seja, a medida da cruz, é essa medida que vale a pena nós experimentarmos de amor, porque ela é verdadeira, né? Eu acho muito bonito quando Paulo diz, né? Ninguém se morre por aquilo que não existe. Ninguém se morre por aquilo que não vive. E ele fala de Cristo isso, né? E isso é muito importante. Muitas das vezes reconhecer a face de Cristo implica isso. Morrer para as nossas mesquinharias, para as nossas pequenez, e conseguir ver no outro ali a face de Cristo, que é a misericórdia. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da misericórdia, né? A gente vê aquela mulher adúltera jogada no chão e Jesus no chão com ela. Ele não está em pé
ele não está como o douto da lei, não, ele está lá no chão, né? Ele nos garante que veio para os pequenos, que veio para aqueles que sofrem. E eu acho muito bonito quando o Santo Inácio diz que Deus criou as coisas para o homem e criou o homem para Deus. Ou seja, criou o homem para ele, para ser objeto de amor, né? Nós fomos criados para o amor. E muitas das vezes, nossa forma de amor é o desprezo. O desprezo daquele menos provável, igual você dizia. Mas eu me lembro na encíclica, né, na carta apostólica do Papa, Misericórdia Vultus, né? Jesus é o rosto da misericórdia, né? E eu já também, a nossa comunidade já foi entregar marmitas muitas das vezes, mas ali a gente encontrava com a misericórdia. Eu me lembro uma vez que eu fui entregar marmita e tinha um rapaz que ele não comia há uma semana. E ele estava ali, recebeu a marmita e tinha 5 cachorros com ele. Primeiro ele deu comida para os cachorros para depois ele comer. Meu Deus, ali a misericórdia de Deus inflamou meu coração. Né? Para muitos, aqueles cachorros não são nada, aqueles cachorros não precisam daquilo. Porque hora outro cachorro revira o lixo, acha alguma coisa para comer, mas ele não. Mas por primeiro ele alimentou os seus. E eu acho isso muito importante. Jesus, ele vem a nós, né? Se a gente olha, é um tempo propício que nós estamos vivendo, que é depois da Páscoa, que vai dizer muito isso, que Jesus vinha, andava no meio dos discípulos e os discípulos não o reconheciam. Só o reconhecia quando Jesus os alimentava. E quando eu vi aquele pobre alimentando seus cachorros, aquela ação foi Cristo me alimentando. Foi poder comungar do Cristo eucarístico que vivia naquele pobre. Talvez aquele pobre nunca tenha entrado numa igreja, mas ele conhece o Evangelho porque ele vive o Evangelho. Eu acho que isso é a beleza do pobre. Muitos pobres vivem o Evangelho que nós pregamos. O Evangelho que nós pregamos e não temos a coragem de viver. Mas ele vive o Evangelho. Talvez ele nem conheça a Sagrada Escritura, mas ele vive o Evangelho porque ele usa de compaixão, né? Ele divide a sua coberta com outro pobre. Às vezes nós vemos aí no frio os filhos que bebem cachaça para aquecer. Ele divide a cachaça com outro pobre. Ele não permite que o outro pobre durma e morra de frio. E muitas das vezes, eu e você somos os ladrões do Cristo flagelado. Nós somos uma igreja flagelada que está aqui para cuidar dos flagelados. E muitas das vezes eu e você temos uma coleção de blusas bonitas no guarda-roupa e o pobre que não tem nenhuma. E muitas das vezes eu paro para me perguntar que eu estou cometendo o maior crime da minha vida, que é roubar do pobre. É roubar do pobre. Eu tenho a capacidade de usar apenas uma camisa, não mais que isso. Então, para que eu vou fazer uma coleção de várias cores e cores diferentes, e vários sapatos e sapatos diferentes? E muitas das vezes nós não temos a capacidade de dar ao pobre o que é do pobre. Né? É o que Jesus nos ensina: dá a César o que é de César, mas dá a mim o que é meu. O que me pertence, dá a mim. E muitas das vezes é ao contrário. Né? Nós queremos que Jesus trate a gente assim: Senhor, me dá um emprego que eu ganhe muito, mas também me dá a graça da tua presença, me dá a graça do teu amor. E as coisas eu acho que não são por aí, né? Nós precisamos compreender, então, que o nosso contato com essas pessoas é, de fato, o evangelho que elas estão vivenciando. E descobrir o amor nas pessoas é muito difícil, porque implica nisso, da gente ir no mais profundo daquela pessoa é. Né? É aquilo que nós somos, é a essência. A nossa essência é o amor. Fomos criados para o amor e a nossa essência é o amor. E muitas das vezes nós queremos amar pelas qualidades, por aquilo que é supérfluo, pela casca. Mas a casca, São João da Cruz vai dizer isso. A nossa casca não é o amor, somente o mais profundo, aquele que tem contato com Deus, esse sim merece respeito e merece credibilidade, pois esse é o amor que Deus criou. Eu acho que isso é muito profundo. E o pobre, muitas das vezes, ele já não tem essa casca. Ele é aquilo que ele é. Se ele não tomou banho, ele vai estar fedido e vai permanecer fedido. Se ele quer contar a história dele de vida, ele não tem vergonha. Se ele largou a família dele, se ele abandonou, se ele caiu nas drogas, ele vai contar a história dele.
e ele vai ser feliz de um dia ter renunciado à família dele para que a família dele pudesse ser feliz, porque ele fazia mal para ela. Mas ele também não tem vergonha de falar, eu errei, e hoje, como aquele filho pródigo, eu tento voltar todos os dias, mas eu não consigo. E aí, muitas das vezes, esse pobre que não consegue, e não tem nem a nossa ajuda como cristãos, como esse quinto evangelho, como que ele vai voltar? Como é que ele vai regressar na essência? Como é que ele vai novamente contemplar o amor pelo qual ele foi criado? Eu acho que isso é muito profundo. E sabe, o Gabriel, o amor não é quando a gente dá aquilo que sobra. Isso não é amor. O amor não é quando a gente dá. O profundo amor não é quando a gente dá aquilo que sobra. O amor verdadeiro e mais profundo é quando nós damos de nós mesmos para o outro. E você sabe que Jesus, sacramentado, ele é comparado ao pelicano, né? Por que o pelicano? Às vezes você já viu num sacrário, quem está assistindo a live já viu num sacrário um pássaro de um monte de filhote embaixo. Aquilo ali significa o pelicano. Por quê? O pelicano ele tira de si, ele tira a carne de si próprio para dar para os filhotes comer. Ele vai com o seu bico, ele vai tirando ali de si próprio para dar para os seus filhotes comerem. E é isso que Jesus faz conosco. Ele dá a sua carne, ele tira de si, ele tira dele mesmo para a nossa salvação, para nos dar o alimento do céu, o pão do céu, que é o Santíssimo Sacramento. Existe uma frase que diz assim: só deixo o altar de Deus para ir ao altar dos pobres. Porque o que a gente vive na realidade, quando nós vamos visitar um doente aqui na comunidade, quando a gente vai visitar, já fiz evangelização na Fundação Casa e tudo mais, a nossa realidade é sair do altar de Deus, sair do altar de Jesus, do Santíssimo Sacramento, da Santa Missa, de onde a gente comunga, de onde a gente adora Jesus, e ir de encontro ao Jesus que se esconde no pobre, ao Jesus que se esconde no encarcerado, ao Jesus, a face de Cristo que está escondida naquele que está doente. Essa é a nossa realidade, entende? De sair e ir de encontro ao Jesus que está lá. Então a gente deixa o altar da Santa Missa e vai até o altar da onde a face de Cristo é oculta, de onde a face de Cristo se esconde. Nós fazemos essa experiência. Então, na verdade, não é simplesmente ajudar os pobres, é estar com Jesus que se esconde nos pobres. O fundador de uma fraternidade, ele diz uma frase que é muito bonita. Ele diz assim que o pobre é uma frase forte, que ela pode até ser mal compreendida se a pessoa não tiver, se for descontextualizada. Mas ele diz assim que os pobres são o oitavo sacramento. Os pobres são o oitavo sacramento. E aí eu incluo o doente, o enfermo, como eu disse, as pessoas difíceis da sua família, o encarcerado e tudo mais. Aquele que tem fome, aquele que é peregrino, aquele que não tem onde morar, eles são o oitavo sacramento. Então, que nós possamos viver essa experiência de descobrir Jesus que está escondido. Porque ele se esconde, ele está no meio de nós, né? A gente diz isso na liturgia. Ele está no meio de nós. Ele não está no meio de nós somente na liturgia. Ele está no nosso meio em todos os momentos da nossa vida, se nós vivemos para Ele, se nós vivemos com Ele e para Ele. Então, assim, Jesus ele está conosco, e muitas vezes a face dele está escondida, mas isso não significa que ele não está com a gente. Entende? Quando nós servimos ao irmão, nós servimos o outro. A vida comunitária, Gabriel, ela também é bem desafiadora. A gente vive num tempo em que as pessoas são individualistas, são egoístas, elas não conseguem se doar para o outro, elas são criadas. Nós, na nossa geração, quantos anos você tem? Eu tenho 24. 24, você é mais novo que eu. Eu tenho 28, sou 4 anos mais velho. E assim, a nossa geração, a sua também, principalmente da minha para trás, é uma geração em que nós fomos criados a sermos individualistas. Infelizmente, na maioria, não em todas, mas na maioria das nossas criações, nós fomos criados para competir, pensar na gente e viver para a gente. As comunidades, uma vocação,
um vocacionado, um missionário, ele é chamado a viver para Cristo. E de que forma que ele vive para Cristo? No outro, no irmão. E na vida comunitária, estendo também para a vida paroquial, que não deixa de ser uma espécie de vida em comum, vida também que é comunitária, talvez não da forma radical como as novas comunidades, os institutos religiosos, mas é também uma vida comum, porque tem mais de uma pessoa. Existe também Cristo que está escondido lá. Entende? Porque às vezes a gente fala de pobre e as pessoas falam assim, mas eu não tenho carisma, eu não tenho vocação para trabalhar dessa forma intensa com os pobres. Ok, eu entendo que tem pessoas que realmente não têm vocação, não é esse trabalho, esse apostolado que Deus chama. Não é todas as comunidades que vão viver essa realidade. Porém, a vida comunitária também existe ali a face de Cristo escondida nos irmãos, naquele mais difícil. Naquele que muitas vezes tem aquela fraqueza que é diferente da sua, porque a gente julga o irmão pela fraqueza que é diferente da nossa. E aquilo porque os nossos irmãos na vida comunitária, os nossos filhos, né, eu digo irmãos para quem é de uma comunidade, vive uma realidade comunitária, os nossos irmãos eles nos provocam, ele provoca a nossa reação. E ali, quando a gente é provocado, é que nós vamos derramar o nosso melhor ou o nosso pior. Depende de como nós estamos. Se a gente olhar para uma pessoa que entra na vida da gente, na vida comunitária, e aquela pessoa tem muita dificuldade e tal, a gente desanima. E por que muitas vezes nós não desanimamos? Porque Deus, na sua bondade, e o Espírito Santo nos faz, porque é Ele quem nos revela a face de Cristo, você sabe. Né? É o Espírito Santo quem nos revela a face de Cristo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos ver a Cristo, porque é Ele quem revela. O Espírito é quem revela Jesus. Então o Espírito Santo na vida comunitária nos leva a amar aquele irmão que é difícil. Por quê? Porque de uma forma ou de outra o Espírito Santo está nos revelando a face de Cristo que está escondida naquele irmão, na comunidade que é mais difícil. Ele está lá. Entende? Jesus está lá. Se você não consegue ver Jesus nas pessoas que estão do seu lado, existe algo muito sério com você. Você que está assistindo essa live. Se você não consegue ver o Cristo, a face dele, nas pessoas que Deus colocou do seu lado, eu vou te dizer algo muito sério e muito forte. O problema não está naquela pessoa, o problema está em você. Porque na verdade, talvez você não consiga ver traços de Cristo nem em você. Aí fica difícil de ver no irmão. É um desafio. E na verdade, ver Jesus na face do irmão, ver a face de Cristo no irmão e nas pessoas mais necessitadas de todas as áreas, como eu disse, é um convite de Deus para nós. É um desafio e um convite de Deus para nós. Entende? Quando Jesus foi crucificado, lá em Isaías diz, ele não tinha beleza, ele não tinha forma humana, lá em Isaías diz isso. Mas ele era filho de Deus, né? Ele era tipo como um castigado, como um maldito. Gente, Jesus se fez maldito por nós. Jesus se fez maldito por nós. E por que nós não podemos ver Jesus no nosso irmão? Entende? Isso é muito profundo, né? E eu quero trazer aqui uma coisa que Santo Agostinho diz, que eu acho que é muito forte também. Que ele nos ensinava que quando nós formos julgar um irmão, por primeiro é necessário se colocar no lugar do irmão e compreender que eu, no lugar daquele irmão, faria 5 vezes pior. Porque muitas das vezes nós somos resultado das nossas frustrações e das nossas más escolhas. De buscar fora aquilo que está dentro, como o próprio Santo Agostinho disse. Então, se a gente se coloca no lugar daquela pessoa com as mesmas experiências que ela viveu, porque a vida comunitária, igual você diz, ela é complexa e complicada. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito bela e profunda, porque é o fragmento do meu irmão que me constrói. É o fragmento dele ali, aquilo que foi mais mutilado, que é usado para construir a minha história, para fortalecer a minha história. É o alicerce da minha obra, da minha morada, né? E isso é muito bonito da gente ver, que quando a gente entra numa comunidade, a gente não vai ter os santos, os mais santos, os melhores. A gente vai ver aqueles mais fragmentados, mas
que pelo fragmento do meu irmão, do meu outro irmão, pelo meu fragmento, a gente constrói um todo, que é o Cristo flagelado. Esse Cristo sem atrativo, esse Cristo sem beleza, esse Cristo que está em nós também, está escondido em nós, como você diz. E isso é muito importante a gente compreender que no lugar do outro a gente faria pior, 5 vezes ou até mais, porque a gente não sabe a carga de emoções que as feridas daquela pessoa veio carregar. Né? A gente não sabe as cargas de emoções que feriram profundamente os nossos irmãos. A gente não sabe por onde eles passaram, como eles passaram, e a gente não reconhece nem que a misericórdia de Deus está na vida dele porque ele está aqui hoje. Porque ele foi sustentado pela misericórdia de Deus. Porque Deus não deixou de o assistir, né? Hoje, enquanto eu rezava, eu via muito isso. E me vinha forte no meu coração. O amor de Deus por nós, ele é um amor providencial. E eu meditava sobre a leitura de Zaqueu, do encontro com Zaqueu. A baixa estatura de Zaqueu, Deus providenciou uma árvore para que ele subisse e visse o seu Deus. O amor de Deus por nós, ele é um amor providencial. O Senhor, ele providencia tudo, todos os dias da nossa vida, para que em todo momento, em cada respirar, nós possamos contemplar a sua face. O amor de Deus, ele é providencial, que ele deixa um fragmento de Cristo em cada coisa escondida. Em cada ato nosso, a gente pode contemplar o Cristo. O problema é que, como você disse, a nossa geração é uma geração muito egoísta. Então, eu pego aquilo que falta em mim, no meu irmão, e me completo. Eu pego aquilo que falta e vou me completando, até que eu fique cheio. E muitas das vezes isso é o nosso grande objeto de frustração, né, irmão? Porque quando nós vemos a face de Cristo, nós compreendemos que não é o que falta em mim. Isso não é o importante. O importante é que eu reconheça que o que falta em mim só será contemplado e completado em Cristo. Porque o que falta em mim, quem tirou foi o pecado. E quem aniquila o pecado é só Cristo Jesus. É só Ele que aniquila o pecado. Então nós precisamos compreender isso também. E às vezes nós vamos criando a nossa vida em frustrações e mais frustrações, porque eu busco no outro que está no Cristo. Em vez de eu buscar o Cristo que está no outro, eu busco aquilo que me interessa. E aí nós vamos cair naquela famosa frase da teologia que diz, né, que o contrário do amor nem sempre é o ódio, mas é o uso. Hoje nós vivemos uma geração que usamos uns dos outros para que as nossas frustrações sejam aliviadas. Mas aliviar as nossas frustrações não vai nos trazer aquilo que só Cristo traz, que é a cura da ferida. Né? E às vezes contemplar a face de Cristo é ele vir arrancar toda aquela sujeira, toda aquela pus, aquela secreção, para que aquela ferida cicatrize por uma vez por todas. Então nós precisamos começar a mudar a nossa mentalidade e compreender que não é o que falta. Da mesma forma que dá ao pobre, seja ele o pobre de rua, ou seja ele o pobre de amor, de esperança, de felicidade. O mal do século hoje é a depressão, é a falta da esperança. E aí nós temos que compreender que não é a esperança que sobra em mim que eu tenho que passar para o outro, mas é aquela que é abundante. E a esperança abundante é a do Cristo ressuscitado. É reconhecer o Cristo ressuscitado em nós, né? Isso é uma coisa que nós precisamos compreender para que nós não alimentemos as pessoas de frustrações e de fragmentos não alicerçados naquilo que de fato vai sustentar, mas que a gente dê aquilo que transborda em nós, que é aquilo que é o nosso melhor. Que eu costumo dizer muito para os meninos, a gente trabalha com famílias e a gente tem um projeto de montar cestas básicas para levar para as famílias. E aí muitas das vezes eu falo assim para os meninos, se você for comprar o mais barato ou você ganhar o mais barato, não é isso que vai ser legal. Se você come o arroz de R$ 25, eu espero que você doe o arroz de R$ 25. Porque você está ofertando para uma família aquilo que você ia comer. Né? A gente tem que dar o melhor. Não é porque é o pobre que a gente vai dar o pior. Não é porque é aquela pessoa sem amor que a gente vai dar um amor que sobra. Não é isso. Eu acho que é tempo da gente se recolher no mais íntimo e mais profundo de nós e darmos o nosso melhor. Eu tenho certeza que quando tudo voltar, nós seremos pessoas
de almas eucarísticas, porque nós estamos começando a compreender a falta que o ressuscitado faz em nós. Sem a Santa Missa, né? São Luís diz isso. Pode a terra viver sem o sol, mas não sem a Eucaristia, não sem a Santa Missa. Nós precisamos compreender isso também. O meu irmão pode viver sem nada. Pode viver na maior miséria de todas, mas sem o amor de Cristo que passa por mim, ele não é nada. A palavra mesmo diz isso, né? Se eu falo a língua dos anjos e dos homens, mas sem amor eu nada sou. Essa é uma verdade. Sem o amor nós nada somos, porque nós fomos criados para amar e em nós foi criado já um vazio profundo, que só pode ser preenchido com o grande amor de Deus. E sabe, Gabriel, enquanto você falava, eu me lembrava que também nessa geração existia um cantor, vou falar, o Renato Russo, que cantava no Legião Urbana, disse que uma vez no show ele falou, né? Ah, alguém aqui já sofreu por amor? Aí levantaram a mão. Aí ele falou assim, mentira, vocês não sofreram por amor, porque o amor não faz ninguém sofrer. Mentira. Porque o amor, sim, dói. E a própria Madre Teresa, ela dizia, né? Enquanto não doer, não é amor. Então, assim, o amor é comparado à cruz. A prova de amor que Jesus nos deu foi a Santa Cruz. Foi a sua morte no Calvário, derramando o seu sangue, e depois de derramar todo o seu sangue, ele derramou derramou água, né? Então, assim, o amor, ele dói. São Francisco de Sales dizia, o Calvário é a montanha dos que amam. Então, assim, dói. Muitas vezes amar, ele dói. E como dizia, repito, Madre Teresa, enquanto não doer, não é amor. E eu queria dizer também, a gente estava falando da experiência da vida comunitária, um fundador de uma comunidade no Ceará, o Moisés Azevedo, ele dizia assim que a vida comunitária é como se fosse um balaio cheio de gato. E gato ia se arranhar, né, dentro do balaio. E aí você, antes de fechar esse balaio, você coloca o Espírito Santo. E aí as coisas entram em ordem. Então, assim como eu dizia que o Espírito Santo aqui nos revela a face de Cristo, também o Espírito Santo, usando esse exemplo que ele deu do balaio dos gatos, também o Espírito Santo nos revela Jesus nesse balaio de gatos. E quando eu falo de obras de misericórdia, eu quero só ressaltar que não é somente dar algo material, roupa e comida e tudo mais. Mas existem também as obras de misericórdia, que também nós devemos fazer, lembrando que a face de Cristo está no outro, que são as obras de misericórdia espirituais. A gente pensa, às vezes, cai na falsa ideia de que misericórdia é deixar a vida levar, né? Como diz o cara lá, né? Deixa a vida levar, a vida leva eu. Então, tipo assim, o que é misericórdia? Eu estou vendo o irmão errar e eu deixo quieto. E não é isso a misericórdia. Existem 7 obras de misericórdia espirituais que eu queria falar aqui. Dar bons conselhos, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, isso também é misericórdia. No amor, você corrige os que erram, porque já dizia Bento XVI que o amor sem verdade é sentimentalismo. Consolar os aflitos, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Aí entra naquela questão, principalmente na vida comunitária, e rogar a Deus por vivos e mortos. Então, assim, a misericórdia de Deus, viver essa dimensão da misericórdia de ver Cristo no outro, que se esconde lá, tem também essa dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual a gente pode usar para aqueles que não faltam pão material, mas que têm o pão material, mas também, com certeza, carecem de alguma dessas outras coisas, entende? E ver Jesus no outro é um ato de amor, né? Ver Jesus no outro, buscar permitir com que o Espírito Santo revele Jesus, a face de Cristo no outro, é um ato de amor. E assim, no final da nossa vida, nós vamos ser julgados por isso. Tanto que São João da Cruz diz, né? Ao entardecer da vida, nós seremos julgados pelo amor. Então é um desafio, porque na verdade o mundo não prega o amor. Esse amor é um amor falso que o mundo prega, né? Um amor que hoje
na verdade, é muito mais um uso do outro do que um verdadeiro amor. E nós somos chamados a viver contra a maré, a remar contra a maré, né? Contra a mentalidade desse século, desse mundo. Então, assim, por isso que às vezes é tão difícil quando a gente vai para a igreja e quer viver realmente o evangelho de forma radical, porque é ao contrário de tudo aquilo que o mundo nos ensinou, que nós aprendemos no mundo e até a idade atual. E essa verdade também precisa cair no nosso coração, né? Que é o Espírito Santo que nos move para o amor. É o Espírito Santo aí que nos coloca de volta nesse caminho de amor. E para a gente conseguir voltar, então, nós precisamos ter intimidade, e essa intimidade provém da oração. É preciso começarmos a perseverar na oração, na graça de estar na presença de Deus, se colocar na presença de Deus e pedir para Ele: Senhor, ajuda-me a Te amar, ajuda-me a Te amar nas múltiplas faces, ajuda-me a Te compreender nas múltiplas faces, porque sem a graça de Deus também nós nada somos. Sem a graça de Deus nós não conseguimos compreender que Deus nos criou para Ele e criou todas as coisas para manifestar Deus a nós. Todas as coisas criadas, isso inclui eu e você, somos coisas criadas por amor a Deus para que o homem veja a Deus nas coisas criadas. Porque todas as coisas que Deus criou, Ele chama de muito bom, e todas as coisas que Ele criou, Ele a ama. Isso é muito importante. Se nós desprezamos, né? É uma coisa que diz, né? Nós podemos comparar a cruz, o amor. Como você dizia, se nós desprezamos a cruz de Cristo, nós desprezamos o próprio Cristo. Se nós desprezamos os mais difíceis, os mais complicados, estamos desprezando também o Cristo. E se nós desprezamos o amor mais difícil, nós estamos desprezando também o amor de Cristo. Isso é muito importante compreender, né? E eu queria te convidar para a gente rezar agora. Vamos rezar. Temos aí uns 8 minutos para a gente estar rezando. Thiago, mas desde já eu quero te agradecer, cara. Foi muito bom, né, ter você aqui conosco, beber dessa graça, né, desse evangelho vivido que você faz experiência, e os teus filhos também faz experiência aí na sua comunidade. Foi muito válido para nós. Tenho certeza que aqueles que participaram e perseveraram nessa live beberam desse amor escondido de Cristo por nós, que foi manifestado nessa noite. Então eu te agradeço, peço que a Virgem Maria continue aí te abençoando, né? E conte aí com as nossas orações, com a nossa entrega de amor, porque nós somos uma só igreja e nós queremos viver, então, com essa igreja, no seio dessa igreja, nos sustentando. E como você disse, no final, seremos justificados pelo amor. Então, que o amor seja aquele a nos justificar, né? Que as obras de amor perseverem em nós também. Que amar é difícil, mas vale a pena, né? Vale a vida. Porque o amor vale a cruz e a cruz nos devolve a vida. Obrigado, cara. E só para complementar, nós nascemos para amar, né? Nós nascemos para amar. O nosso real sentido de vida, existem as formas de expressar esse amor, mas nós nascemos para amar. Então, quando a gente ama, de fato, não esse amor falso que o mundo prega, mas quando nós amamos de fato, nós nos sentimos realizados. Por quê? Porque nós fazemos aquilo que nós nascemos para fazer. Então, nesse momento, eu quero convidar você, eu e o Gabriel, a orar. Eu quero convidar você a pedir o Espírito Santo sobre a sua vida. Nós clamamos ao Espírito Santo. Derrama sobre nós a tua unção. Vem sobre nós. E nós clamamos nesse momento, revela-nos a face do Cristo escondido dos nossos irmãos. Ó Espírito Santo de Deus, que o nosso coração faz do nosso coração uma fonte de amor. E que essa fonte de amor possa jorrar vida por onde nós passarmos. Que essa fonte de amor faça com que todas as pessoas sintam o amor e a misericórdia do nosso Deus, por onde quer que a gente vá. Espírito Santo de Deus, nós clamamos nesse momento, nos ajuda, abra os nossos olhos, para que nós possamos ver onde o Senhor está. Nos ajuda a enxergar o Cristo nos mais difíceis, naqueles que para nós são mais desafiadores,
naqueles que para nós são mais difíceis de enxergar. Dá-nos a graça de ver o Cristo que se esconde. Abre, Senhor, agora os olhos do nosso coração, que os olhos do nosso coração agora se abram e que nós possamos ver aquilo que ninguém vê. Venha, Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus. Jesus disse que aquele que crê, do seu interior fluirá rios de água viva. Então, nós cremos. Senhor, nós cremos que flua rios do nosso interior e que mate a sede daqueles que têm sede. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está no nosso meio. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é que nos conduziu nessa noite, nesse momento de oração, de partilha. E nós cremos, Jesus, que o Senhor nos leva a amar. Venha, ó Espírito Santo de Deus, nos dá o amor. Tu que és o amor do Pai e do Filho, ama-nos, ó Espírito Santo de Deus. Nessa hora, você que está acompanhando essa live, clame, diga, pode me amar, Senhor. Me ama para que eu possa liberar, distribuir esse amor. Distribuir esse amor por onde eu passar. Senhor, que eu seja o teu amor andando nessa terra. Que as minhas ações, que as minhas palavras, que o meu olhar, que o meu pensar, e ele expresso nas minhas ações, possa revelar também do Senhor, que as pessoas também possam ver Cristo em mim. Ó Espírito Santo de Deus, nos modela, e eu quero agora clamar a intercessão da Santíssima Virgem Maria, aquela que é a forma a forma de Deus, que ela também, no poder do Espírito Santo, nos modele. Nós pedimos isso, ó Mãe, nos modele para que nós tenhamos a forma de Jesus, a forma de Deus, e que as pessoas também possam ver Cristo em nós. Tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que impede com que as pessoas vejam Cristo em nós, por favor, Mãe, nos ajude. Espírito Santo, por favor, nos ajude, nos transforme. Nós queremos, Espírito Santo, nessa noite clamar uma transformação de dentro para fora. Nós não queremos viver simplesmente de aparências. Nós não queremos dizer que nós acreditamos que o irmão está, que Cristo está no nosso irmão somente de boca para fora, mas nós queremos verdadeiramente ver o Senhor e amar o Senhor que está nos outros, que está nos nossos familiares, naquelas pessoas que moram conosco. Obrigado, Senhor. Gratidão, Senhor. Convença-nos desse amor, Senhor. Chama-nos de volta. Chama-nos de volta a reconhecer vossa face, Senhor, e adorar vossa face, Senhor. Vós que se esconde para que, no ato de procurar, encontremos-nos convosco. Como caminho de volta, Senhor. Temos saudade de casa, e o que sacia, Senhor, essa saudade de casa é reconhecer vossa face, ser alimentado pela vossa grandeza, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, agora, sobre todos nós que estamos assistindo essa live, estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, eu te peço ao Espírito Santo, pela intercessão da Mãe da Misericórdia, da Virgem Imaculada, que nesse momento seja derramado sobre nós um Pentecostes de amor. Eu clamo essa verdade, essa realidade sobre nós, sobre os nossos corações, ó Espírito Santo. Faz dos nossos corações o teu cenáculo e agora derrama sobre os nossos corações, sobre nós aqui reunidos, um verdadeiro, profundo Pentecostes de amor, para que nós possamos incendiar esse mundo com o amor de Cristo. Nós queremos